Igreja Presbiteriana de Colégio em Casa, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Vamos à leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de 15 a 18. Disse Jesus: Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Você vai ver como é importante se empenhar para anunciar as mensagens de Jesus. Você vai ver como é importante se empenhar para anunciar as mensagens de Jesus. O mundo em que vivemos se encontra doente e precisa da ajuda dos discípulos de Jesus. Então veja o que os versos 16 a 18 lhe ensinam. Primeiro, ao anunciar as mensagens de Jesus, as pessoas irão crer em Jesus como Salvador, as pessoas serão batizadas em nome de Jesus e as pessoas serão salvas em nome de Jesus. Diz assim a primeira parte do verso 16: Quem crer e for batizado será salvo. Jesus certa vez olhou o seu povo perdido em Jerusalém e disse que eles estavam perdidos porque não tinham um pastor. E afirmou que gostaria de colocá-los debaixo de suas asas, assim como uma galinha cuida de seus pintinhos. Quantas pessoas que você conhece que estão perdidas na vida? Talvez você não saiba que elas aguardam por você para serem libertas do pecado. Você tem a missão de levar essas pessoas a crer, a ser batizadas e ser salvas em nome de Jesus. Jesus confia tanto em você que não entregou essa tarefa aos anjos. Lembre-se disso. Jesus confia tanto em você que não entregou essa tarefa aos anjos. Em segundo lugar, ao anunciar as mensagens de Jesus às pessoas que ainda não creram, que ainda não foram batizadas
e que ainda não foram salvas, essas pessoas devem ter a sua atenção. Diz assim, a segunda parte do verso 16: mas quem não crer será condenado. Você já participou de algum sepultamento em que não teve a certeza de que aquela pessoa morreu sem confessar a fé em Jesus? E já foi para casa pensando e se sentindo até culpado por não ter falado de Jesus para ele enquanto estava vivo? Jesus deixou claro que todos que o confessarem como Senhor de suas vidas, ele, Jesus Cristo, o confessará diante de Deus e escreverá o seu nome no livro da vida. Não espere muito para levar um membro da família, ou parente, ou amigo, ou até mesmo um desconhecido a conhecer a Jesus Cristo como único caminho, a verdade e a vida. Em terceiro lugar, aos novos discípulos de Jesus que foram alcançados por você e passaram a crer e que foram batizados e que foram salvos, essas pessoas receberão poderes. Diz assim os versos 17 e 18: aos que crerem será dado poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. E aqui nós vamos ver detalhadamente cada poder que Jesus delegou aos seus discípulos. O primeiro, expulsar demônios em nome de Jesus. Os discípulos de Jesus recebem esse poder para expulsar demônios. Quero lembrar que existem demônios que só são derrotados com jejum e oração. Ao andar com Jesus nessas 4 semanas, você tem aprendido como se fortalecer dia após dia. E para isso é preciso vigiar e orar constantemente. Não se vencem legiões de demônios sem uma vida de devoção a Deus. Como diz um pastor presbiteriano, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O segundo milagre é falar novas línguas. É um sinal da chegada de uma nova época. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se que era velho,
e já chegou o que é novo. Conforme 2 Coríntios 5,17. Essa nota bíblica é de Russell Shedd, na Bíblia Nova Vida. O discípulo de Jesus, ele vive uma vida de novidade todos os dias. A sua vida não lhe pertence mais. Ele vive para Cristo e morre com Ele. O amanhã não importa, porque ele vive o agora. Deus cuida dos seus escolhidos enquanto dormem. A preocupação pertence aos incrédulos que não confiam nas providências do Pai. Vivo hoje com intensidade e descanse nos braços do Senhor. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. Vencer. Aqui está o terceiro milagre. Vencer os desafios da missão do discipulado. E Jesus, ele dá 2 exemplos. Pegar em cobras e beber algum veneno. Diz assim o texto: se pegarem cobras. Um exemplo que temos na Bíblia é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso de 3 a 6. Quando Paulo estava sendo enviado para a Itália, após um naufrágio, quando ele e a tripulação sobrevivem às grandes ondas do mar, a palavra de Deus diz assim: Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Nem as serpentes, nem as cobras da vida vão impedir você de fazer a obra de Jesus Cristo, de anunciar a boa notícia da salvação. Mas também Jesus diz: e se vocês beberem algum veneno, nada irá acontecer. A Bíblia de Estudo de Genebra informa que há histórias a respeito de alguns apóstolos sobreviventes que teriam sido forçados a beber veneno. São encontrados na literatura cristã primitiva fora da Bíblia. Na Bíblia nós não encontramos. Mas eu faço aqui esse registro e esse estudo para que você possa tomar conhecimento. A Bíblia de Estudo de Genebra é uma das Bíblias que nós, pastores presbiterianos, utilizamos para aprender mais sobre a palavra de Deus. E por último diz que esse poder
é para curar enfermos com suas próprias mãos. Os apóstolos curaram muitas pessoas. Pedro e João curaram um homem que tinha nascido coxo. Pedro, em oração, ressuscitou Dorcas. Paulo ressuscitou um moço chamado Eutico, que dormiu em uma das suas mensagens e caiu da janela. Os discípulos de Jesus têm o poder para orar e curar os enfermos em nome de Jesus. Os discípulos de Jesus têm um poder para orar e curar os enfermos em nome de Jesus. Muitos irmãos estão sendo curados em nome de Jesus Cristo. Neste período tão tenso, tão difícil, por causa da pandemia. Pastores amigos, próximos, foram curados em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo tem poder para curar e para libertar. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versos 3 a 4, a respeito da grande salvação, diz Paulo: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo, se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Em seu primeiro sermão na igreja, após vencer o diabo no deserto, Jesus pregou o texto de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, em Lucas 4, 18 e 19. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Você, como discípulo de Jesus, precisa levar outras pessoas a seguirem a Jesus. Você
como discípulo de Jesus, precisa levar outras pessoas a seguirem a Jesus. Antes da oração e do louvor para encerrar o estudo do dia, termino com uma frase do Arisval Dias Casemiro, pastor presbiteriano. Ele diz: ser cristão é ser discípulo ou um aprendiz eterno de Jesus. Ser cristão é ser discípulo ou um aprendiz eterno de Jesus. E o maior desafio que a igreja enfrenta hoje é a formação de discípulos autênticos de Jesus Cristo. E o maior desafio que a igreja enfrenta hoje é a formação de discípulos autênticos de Jesus Cristo. Ele nos ordenou a fazer discípulos e precisamos empreender todo esforço nesse propósito. Ele nos ordenou a fazer discípulos e precisamos empreender todo esforço nesse propósito. Para encerrar, faça essa oração que tem nos acompanhado desde o primeiro dia com o tema Andar com Jesus. Senhor, eu agradeço por estar em busca de uma vida cada vez mais semelhante a Jesus. E por isso decidi escolher andar com Jesus. Senhor, eu agradeço pela minha caminhada semanal em busca de uma vida de oração, em busca de uma vida longe do pecado, em busca de uma vida cheia do Espírito Santo. Enche-me de ti, Senhor. Esvazia-me de mim. Enche-me do fruto do Espírito Santo. Desvazia-me da obra, das obras da carne. Em busca de uma vida de amor ao próximo. Em busca de uma vida empenhada com o anúncio das mensagens de Jesus. Senhor, eu agradeço pela tua graça e vou separar regularmente tempo para oração, meditação e leitura da Bíblia. Senhor, eu agradeço pela tua graça e lutarei contra o pecado dentro e fora de mim. Senhor, eu agradeço pela tua graça e praticarei meus dons espirituais, associados aos frutos do Espírito Santo em minha vida e na vida da minha família. Senhor, eu agradeço tudo isso e quero pedir a tua ajuda para caminhar com Jesus todos os dias. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino Quem Irá? Do Inário Novo Cântico 289.
todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Portas abertas, eis por todo o mundo. Ó Deus, apressa o glorioso dia. Maranata, vem, Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Amém.